Boa tarde, senhora acadêmica, senhores acadêmicos, minhas senhoras e meus senhores. Nós estamos chegando hoje ao fim desse seminário Novos Olhares. E estamos chegando com a companhia de Marco Lucchesi, que tratará hoje aqui do diálogo Oriente-Ocidente. As relações entre o Oriente e o Ocidente nos remetem a um dos núcleos problemáticos da contemporaneidade. A tensão entre a emergência de um ponto de vista da humanidade, baseado em direitos e valores universais, e o reconhecimento da diversidade de culturas que foi se tornando tanto mais evidente quanto mais rapidamente avançava a globalização. Estamos vivendo agora em um mundo que é multipolar, do ponto de vista político, em que o eixo de poder se desloca do Ocidente para o Oriente e do Norte para o Sul, em um mundo multicultural, tanto no plano global como no interior de cada país. As dores dessa convivência podem ser lidas como prova de incompatibilidades insuperáveis ou como as dores inevitáveis da fundação do mundo, porque, afinal de contas, a gestação de um mundo único é de alto risco. Mais do que nunca, nós temos certeza hoje de que nós vivemos em um só mundo, confrontados a um mesmo conjunto de problemas globais: mudança climática, terrorismo, epidemias, violações sistemáticas de direitos humanos, criminalidade, impacto de novas tecnologias, crises econômicas globais. Por outro lado, o saber-se parte de um mundo finito e frágil coexiste com uma tendência de sentido oposto, que é o crescente poder da identidade e a ressurgência do sentimento de pertencimento. Cada comunidade quer preservar suas raízes culturais e sua identidade. O elenco de ameaças transnacionais nos obrigam a elaborar novas formas de lidar eficazmente com problemas que nos afetam a todos. Mas o olhar de cada cultura sobre os problemas comuns, seus diagnósticos e interpretações diferem. É preciso encontrar um ponto de equilíbrio entre o respeito e mesmo a valorização da diversidade e a construção de um consenso em torno de direitos universais que nos mobilizem a todos, Oriente e Ocidente, na luta contra os flagelos que nos ameaçam. Estamos, pois, condenados ao diálogo. O diálogo Ocidente-Oriente, nos tempos que correm, tem sido, para dizer o mínimo, ácido e acidentado. Essa tensão, bem trabalhada, pode ser um extraordinário fator de enriquecimento da humanidade. Mal compreendida, pode também alimentar ódios e conflitos de extrema violência. Mais do que nunca, eu creio, é necessário conhecimento, que é a capacidade de transitar com intimidade pelas diferenças culturais, que é o que define o que se chama de um homem culto, inteligência, que permite a compreensão e a inovação no tom do diálogo, e a espessura humana, que em todos os diálogos é capaz de reconhecimento, encontrar no diferente um semelhante, ou, na bela expressão de Montaigne, um conterrâneo. Cultura, inteligência, espessura humana. Quando esses atributos se encontram, temos um grande homem, capaz de contribuir para a fundação do mundo. Nesse homem a meu lado, Marco Lucchesi, o acadêmico, o professor, o filósofo,
o ensaísta erudito e o poeta, esses atributos se reuniram em alta voltagem. Com a palavra, Marco Lucchesi. Muito obrigado. Muito obrigado. Que não quis que eu lesse o currículo dele. Mas não estava combinado isso, porque, senhor presidente, senhoras acadêmicos, senhores acadêmicos, queridíssimos amigos aqui presentes, isso não estava combinado. Tanto é verdade que eu estava dando razão ao Rosisca, mas quando vi que estava se tratando de mim, naturalmente, eu tirei tudo para fora, que não funcionava bem, né? São os olhos generosos de Rosisca, que teve uma vida, como sabemos todos nós, marcada por uma vontade radical do diálogo para o outro, trabalhando dentro de um código, de uma ética que se quer mais expansiva, por uma justiça que se quer menos odiosa, não é como lembrava, não é assim, Rosisca, Agnes Heller, uma justiça para além da justiça, não é? Uma justiça que não busque, com uma ideia de fazer justiça, exercer um próprio ódio social, como é agora o caso, mas não tratemos isso naturalmente, da fatídica PEC 173, que propõe resolver problemas sociais gravíssimos a partir do ódio, da redução da maioridade. Mas isso não vem ao caso, mas tudo vem ao caso, porque, na verdade, estamos tratando de uma vontade muito mais ampla de diálogo. Essas pequenas palavras que terminarão às 6h30, ou antes, se for insuportável, a situação for difícil, são dedicadas ao meu querido amigo, como sempre lembrado, Paulo Dall'Olio, e os meus outros amigos desaparecidos na Síria, como Abdelmasir, Huda, Jens e, naturalmente, Paulo, e, enfim, as pessoas cujo nome não quero sequer completar com nome e sobrenome. Bom, eu começaria dizendo que, na verdade, não conseguiria hoje me estender por uma série de razões e seria uma dispersão talvez muito arriscada de pensar em um Oriente mais largo. Eu prefiro me concentrar hoje na questão do Oriente Médio, tratar de algumas questões dolorosas, mas necessariamente importantes, como é o caso do califado e tudo aquilo que vem acontecendo nas guerras civis e, sobretudo, naquele elemento terrível no Oriente Médio, que é a visitadíssima limpeza étnica que ocorre de todas as partes. Todas as partes envolvidas vêm realizando pequenos Auschwitz muito dolorosos e que precisam ser enfrentados, né, para além de uma tentativa muitas vezes redutora. Então eu faria uma pequenina relação de diálogo do Oriente e do Ocidente, pensando justamente no divã de Goethe, mas buscando chegar sobretudo aos dias de hoje, que são os mais importantes e provavelmente os mais fatídicos, de cujas ruínas alguma esperança talvez possa nascer através de atitudes, se não necessariamente utópicas, pelo menos atópicas, se é que a modernidade tem algum lugar, e essa atopia parece ser o lugar da modernidade. Justamente no momento em que as teses do fim da história, tantas vezes anunciadas, cada qual ao seu modo, mesmo que não se realizassem de forma perfeita ou precária, implicam, todavia, no fim de um outro aspecto, que é o fim da geografia, essa estética e essa ética da proximidade que agora a qual todos estamos fadados. E por isso, talvez com Goethe, menos do que com os enciclopedistas, passar da tolerância à admiração. A tolerância é uma palavra muito interessante, por um lado, teve grande vigência no século XVIII, claro, é preciso que ela seja reconquistada até mesmo nos dias de hoje, mas numa proposta dialógica mais aprofundada, a tolerância é menos do que um grau zero e nós precisamos pensar, sobretudo, na admiração, em alguns componentes do diálogo. Isso foi o que aconteceu com Goethe no Westlicher Divan, no divã oriental e ocidental, que foi o encontro dele com Hafiz, o grande poeta persa. E esse foi, de fato, um daqueles encontros marcantes na história ocidental, que mais ou menos se compara, por exemplo, a um encontro com um atraso de 1000 anos, pelo menos 1000 anos, entre Dante e Virgílio. E esse encontro, de fato, não foi apenas o encontro intelectual, o encontro estético, mas um encontro que produziu e continua produzindo, segundo muitos intérpretes, uma série de questões importantes nessa relação específica de um Ocidente profundo para um Oriente mais dilatado. Isso vamos, com o tempo, desenvolver. Mas, no caso do encontro de Goethe
e de Hafiz, nós temos um dos mais importantes, talvez o grande jogo de tabuleiro colocado diante dos nossos olhos, porque Goethe passou da tolerância e passou a uma grande admiração, inclusive nos lindos cadernos caligráficos, ele começa a escrever a Sura 114 do Alcorão, ele mesmo num grande esforço, que era um esforço de pensar a literatura numa perspectiva mais larga, no momento em que ainda não haviam sido formadas as noções de literaturas nacionais. Goethe pensava justamente numa literatura mundial, ou numa Weltliteratur, não é? Em que as diferenças todas não eram adereços e não eram tampouco formas despiciendas, mas eram essencialíssimas a uma vontade europeia, ou de uma parte da Europa naquele momento, e numa parte ainda mais específica com Goethe e companhia, de olhar para esse mundo que é um mundo humano e do qual não há nenhum tipo de exclusão. E Goethe falou coisas realmente admiráveis. Primeiro, modificando todo o seu léxico. Não é? Rouxinol não era só Nartigal, mas era Bulbul, que em persa quer dizer exatamente Rouxinol. Os livros todos não são divididos como Bücher ou livros, mas como Nameh, como livro em persa, e toda uma exploração léxica que agora seria pedantíssima dizer, se já não é pedante, mas os que tiverem grande alma compreenderão, não é, que a escolha da literatura é a escolha da beleza, e a beleza, como lembram os indianos, né, é sempre patrocinada por uma estranha deusa. Né? Assim, os indianos, antes de escrever, começam a pensar nessa deusa difícil, sinuosa, dificílima, dificultosíssima tantas vezes. O parênteses ficou enorme, eu sei, mas volto ao tema. E Goethe dizia uma coisa sensacional, que Oriente e Ocidente já não devem mais ser separados, não podem mais ser separados. E isso ele dizia no século XVIII para XIX, no século XIX, mais precisamente. Era uma frase, né, Ana Maria, que o Guimarães Rosa, numa outra acepção, gostava, né, e citava ao Günther Lorenz, alemão, dizendo "sind nicht mehr zu trennen", não são mais para serem divididos. No caso, Guimarães Rosa referia-se à parte interna e à parte externa. Mas, naturalmente, isso vinha também de Goethe, o de dentro e o de fora. O problema é que Goethe colocou o tabuleiro de uma forma absolutamente excepcional, pensando, como já também na perspectiva de Kant, numa perspectiva cosmopolita. E Kant pensava numa perspectiva de uma paz entre as nações, como ela poderia ser alcançada, e faz trabalhos específicos em torno desse ideal profundo, da paz entre as nações. Ao passo que Goethe tinha criado uma espécie de paz literária, a paz do diálogo, a paz de contemplar o outro, admirar o outro, mais do que tolerá-lo, confundir-se com o outro. Por isso que, justamente, a tradição judaica na Alemanha acabou, no final do século XIX e no início do século XX, criando talvez das mais belas filosofias do diálogo, entre as quais, naturalmente, se encontram Martin Buber, mas também Franz Rosenzweig, que criaram condições absolutamente belas, antes das experiências de Auschwitz, daquilo que significava o olhar para o outro. Naturalmente, uma pequenina história entre Oriente e Ocidente dessas relações foram tentadas e feitas, dentre as quais uma daquelas que maior prestígio tem alcançado ultimamente é justamente de Edward Said, como todos sabem, americano e palestino. Escreveu um livro belíssimo, Fora do Lugar, uma condição dolorosíssima de um apátrida, buscando ele também, a seu modo, uma forma de exercício pleno de um diálogo, justamente num lugar em que o diálogo é talvez a bomba mais explosiva, o diálogo franco, verdadeiro que possa acontecer. Said escreveu um livro muito oportuno, muito interessante, tentando mostrar que, e o livro se chama Orientalismo, tentando demonstrar que, na verdade, a visão que todos temos do Oriente é uma visão eminentemente ideológica, no sentido marxista antigo, uma visão, portanto, deformada, uma visão em que, inclusive, o que é intragável do ponto de vista de uma estética ocidental acabava sendo mutilada, de que nos dá o exemplo a recepção das Mil e Uma Noites, que só nesses últimos anos, por assim dizer, ou no século XX, e no Brasil recentemente, como Ahmed Mustafa Jarouche, se estabeleceu de fato o desafio de um corpus, porque, enfim, a multiplicidade de origens dessas Mil e Uma Noites, o excesso imagético era alguma coisa que aborrecia muito a delicadeza da estética ocidental. Tudo isso entre aspas, obviamente. Bom,
O que se viu com o passar do tempo, segundo Said, não era senão uma espécie de vontade colonizadora, futura, em que o outro era visto de uma forma absolutamente redutiva, redutora. Era uma espécie de contracruzada e toda uma espécie de culpa ocidental de pensar como até hoje somos considerados lá, agora mesmo numa conferência num desses países, não é? No momento em que se falava do diálogo, um senhor de uma tradição muito aberta daquele país começou a dizer que todos nós éramos cruzados, inclusive eu. E é uma situação muito estranha, ao mesmo tempo muito curiosa, não é? Porque o que é a guerra e o que significa a expansão de um território, né? Eu poderia também usar contra-argumentos baixos, pouco a todos vocês, dizendo, por exemplo, que de quem era a Espanha e Portugal, ainda não sendo Espanha de Portugal, mas enfim, ou o que era o Santo Sepulcro e os franciscanos, Francisco de Assis numa contra-cruzada, enfim, é uma parte interessante essa de sondar uma culpa que tem razão de ser, que o Ocidente vai produzindo e que está sempre atento, exageradamente às vezes, de encontrar todas as suas falhas e sua história, que não é uma história bonita, é uma história de genocídios também, mas com o tempo a perspectiva de saída foi se mostrando cada vez mais assim, precária. Sobretudo porque, por exemplo, dentre outras questões, a presença de Goethe sequer era visitada, não é? E utilizava muitas vezes a ideia de um Oriente exótico. E quando se diz o outro como categoria de exotismo, é uma redução realmente imensa, não é? Uma espécie de zoológico específico em que se coloca o outro num destino muito fechado e amesquinhador. No Brasil, no entanto, se nós tivéssemos que pensar o Oriente, o Ocidente, Eduardo Portela escreveu um texto muito oportuno, muito bonito, que sempre me agradou, e eu disse algumas vezes pessoalmente, que é um texto falando do Oriente Profundo do Brasil. Essa perspectiva de um Brasil oriental é uma perspectiva que também se encontrava em Gilberto Freire, quando Gilberto Freire, em Sobrados e Mucambos, fazia uma análise muito oportuna de um Brasil que foi-se, entre aspas, esse era o conceito, desassombrando. Desassombrar até meados do século XIX, segundo Gilberto Freire, significava ocidentalizar-se ou europeizar-se, portanto, tirar o véu, tirar a sombra. Então, muitas muxarabiés, aquelas janelas entrelaçadas que vemos em muitas partes do Brasil, em Diamantina, não é? As cidades históricas de Minas, Potosí, na Bolívia, e muitas outras partes, aquelas janelas que deixaram de existir, a relação dos chales excessivos que aqui se utilizavam. Gilberto Freire foi mostrando que essa península ibérica profunda acabou no Brasil se dissolvendo por uma perspectiva europeia. Mas Eduardo Portela, e essa comparação me parece muito oportuna, se perguntava o que restou desse Oriente profundo e como podemos pensar o Brasil como um Oriente. Isso me parece uma chave fundamental, justamente, inclusive, do ponto de vista da diplomacia brasileira, em que muitas vezes, e eu cheguei a entregar uma dessas cartas ao ministro das Relações Exteriores, quando os clamores da Síria pediam a presença do Brasil, porque o Brasil havia feito, nos últimos anos, uma representação muito importante como país, como liderança, muitas vezes até assim desprezado, menosprezado por uma certa parte nossa mesmo brasileira, de como determinado presidente vai ao Oriente Médio, o que ele pode fazer. É uma visão muito errada essa, a meu ver, data vênia, muito paroquial, porque justamente no caso do conflito sírio, especificamente, tanto a oposição síria, o leque da oposição síria, quanto o ditador sanguinário Assad, não é, queriam a presença do Brasil. E, lamentavelmente, talvez, não é que as coisas pudessem mudar radicalmente, mas seria para o Brasil um momento importante. Isso eu ouvi de várias pessoas da Síria no momento que tentávamos, antes da sanguinosa guerra civil se realizar, esse tipo de diálogo ou de contato. Bom, o Brasil, portanto, tem essa perspectiva que não entra justamente naquela que se encontra perpetrada ou interpretada por Edward Said. Nós temos também aqui no Ocidente pequenas ilhas orientais. Aí está o caso de Sarajevo, aí está o caso da Bulgária, de algumas partes específicas e cada vez mais da Europa hoje. A Europa a segunda maior religião hoje na Europa é o Islã.
E o Islã, como sabemos todos, ou deveríamos saber, inclusive boa parte do Islã deveria saber, mas parece não saber, o Islã é, antes de tudo, na sua definição, uma religião de paz, mas em que também a guerra está presente. E uma abertura metafísica também absolutamente fascinante, em que cada povo tem um mensageiro enviado por Deus, e assim sucessivamente, poderíamos dizer muitas coisas, mas o problema é que há a dimensão da guerra. Não é? O jihad, como se costuma reconhecer, não é? Está no Alcorão, existem dois tipos de jihad, o grande jihad e o pequeno jihad. Quando a expansão do Islã se constitui, como que houvesse uma reviravolta do pequeno e do grande jihad. O pequeno jihad o que é? É a guerra, é o assalto, é a defesa em nome da sobrevivência de uma comunidade. Enquanto que o grande jihad é o jihad interno, é o jihad dos místicos, de todas as religiões, sejam elas judaicas, cristãs, abrâmicas, não abrâmicas, que é a luta interna por uma questão de ideal, purificação, que é a guerra maior de todas, obviamente. O que acontece hoje na Europa é que nós temos também aí uma parte oriental cada vez mais importante, cada vez mais expressiva, mas temos, dentro do islamismo na Europa, uma vertente muito rica, não é? Porque o Islã, como sabemos todos, não é um. Rosicka falava muito bem que, justamente num período de final de Guerra Fria e de multipolaridade hoje, nos nossos dias, nós encontramos essas situações de vazio, não é? Que é o vazio do Iraque, um vazio naturalmente produzido, contra uma ditadura instalada, e, portanto, não havia como manter um ditador sanguinário, que era justamente esse senhor cujo nome também saltamos, mas saltamos que é um nome muito feio. Lembra até outro, inclusive, né, o próprio, né, trocando uma letra por outra letra. Não é? O que houve foi um grande vazio de poder, mas um vazio de poder de uma cidadania que já não funcionava no Iraque, na Síria. Encontro aqui defensores de Assad, espero que não esteja hoje aqui, porque não quero brigar. Inclusive existe esse defensor de Assad no Rio de Janeiro, não é? E que não se pode fazer um preço duríssimo entre acabar com uma ditadura, por exemplo, ou manter a ditadura porque está boa assim, é uma ditadura muito, muito interessante, que pelo menos há um equilíbrio étnico e um equilíbrio religioso. São questões essas muito complicadas. O fato é que essa cidadania não alcançada durante mais de um século, ao lado do problema palestino, porque não venham me dizer que é um pequeno detalhe e as últimas imagens não são imagens importantes para o diálogo, pelo menos isso todos estarão de acordo. Não são imagens boas para o diálogo, e aqui minha perspectiva é uma perspectiva mais ampla, né? Não faço parte especificamente, mas faço parte sim da humanidade. E o que acontece hoje é que nós temos uma experiência dramática para o diálogo, e eu vou terminar de uma forma melhor, não se impressionem, uma forma dramática para o diálogo, que é a presença do califado e toda essa rede mundial realmente avassaladora, drástica, que ela também, sobretudo ela, por uma boa parte, não dá uma bela ideia do que seja o Islã e do que seja a biodiversidade do Islã, as novas gerações no Islã. Isso é um problema muito grande. Dizia eu que, com o final da Guerra Fria e com a multipolaridade, esses vazios acabaram acontecendo por guerras, por limpezas étnicas, e aí, nessa imensa e dolorosa confusão, as divergências com os núcleos terroristas começaram a acontecer, e, naturalmente, o califado islâmico, como é sabido hoje, acabou ganhando uma constituição realmente extraordinária, sob todos os aspectos. Terrível, mas extraordinária. E se nós, no Ocidente, não entendermos ou nos limitarmos a acreditar que a violência é um não discurso, claro que é uma forma patológica, obviamente, claro que não é uma perspectiva republicana, nem tampouco democrática, lembrando, no entanto, entre parênteses, que os que mais morrem nesse momento no mundo ainda são muçulmanos. Então, são as próprias vítimas de algumas leituras específicas desse Islã. E a mais forte, naturalmente, que não contribui para o diálogo, é a perspectiva salafista, sobretudo, que é aquela que foi criada no século XIX para cá. E por isso que tudo que fizemos, agora sim, Ocidente, nesse caso, sim, saído com alguma razão, são dívidas que ainda não terminamos de pagar, com as fronteiras e com uma série de
rearranjos internos que não é que encontrássemos terra virgem do outro lado, uma paz harmoniosa até que chega o Ocidente, então pronto, aquela grande paz, aquela grande harmonia universal. Não, sabemos claramente que o projeto xiita e o projeto sunita são hoje talvez as razões primordiais para a guerra por procuração, que é um dos mais avançados meios de desrespeito à vida das gentes, que são as guerras justamente essas ocorridas na Síria por procuração. Eu pago a guerra, eu pago as armas, não participo, e um país, e sobretudo a população civil, numa escala aterradora por toda parte, é alimentada. Na Europa, essas porções de luta de um islamismo pela paz e de um islamismo pela conservação e pela guerra encontram naturalmente uma série de perspectivas, todas elas, insisto, muito importantes, que não podem ser perdidas de vista. Do ponto específico do que diz do ISIS, ou do Estado Islâmico na Síria, esse sobre o qual eu falei dedicando aos meus amigos perdidos, provavelmente um assassinado, o ISIS primeiro, tem uma rede de organização absolutamente fascinante, para que a gente compreenda, estude e combata, naturalmente. Não é? Primeiro porque é um califado digital. É importante lembrar que a percepção do ISIS é uma percepção que nós dizemos medieval por uma série de razões e teremos todas as razões para dizer medieval, mas as táticas não são medievais. As táticas são profundamente conectadas com o nosso tempo. A partida de futebol com aquela cabeça, que eu também não digo agora, mas que todos devem lembrar, não há nenhuma novidade. Em toda a história da literatura, na Grécia e na Idade Média, encontramos imagens, até Pirandello, desse jogo de futebol, mas não no Twitter. Não é? Por outro lado, o que acaba atraindo muitos jovens, hoje seriam praticamente 2.000 ou 3.000 jovens que vão buscar trabalho no ISIS, são muitas vezes jovens europeus que ainda não foram absorvidos, nós sabemos muito bem, sobretudo em países em que a população é muito forte, é o caso da França, em que a propensão, a absorção de uma cidadania plena é bastante discutível, se a gente vai seguir o modelo francês, europeu ou o modelo americano, ou, em outras palavras, se nós absorvemos sem geografia na Europa, com todos os direitos, ou se nós procuramos fazer guetos específicos, com alguns direitos, mas não todos, para esses jovens que já se consideram franceses, ingleses, mas que vivem uma vida, obviamente, dividida. Para algumas pessoas, na Europa, para alguns jovens, isso significa, primeiro, trabalhar com verdadeiros ideais heróicos, participar, pegar em armas, realizar com as próprias mãos a sua justiça. Pode ser complexo para nós, mas se a gente vê do outro lado, essas populações que viveram, primeiro, grandes violências de Assad ou de Saddam e de muitos outros, vem uma invasão estrangeira e deixa um território absolutamente ao Deus dará, que em momentos específicos, como foi o caso de Obama, decide partir porque está muito caro, o desgaste obviamente é enorme, mas esse vazio permanece. E quando o ISIS chega, o ISIS, em primeiro lugar, tem uma perspectiva social muito avançada. É doloroso dizer isso, mas se não chegamos aos pontos nevrálgicos, não podemos sequer começar a debater. Terminarei melhor, eu juro. Mas é preciso saber, por exemplo, o que eles fazem. Primeiro, eles organizam as funções mínimas da existência humana, precária, luz, água, os negócios que começam a acontecer, um sentido de ordem, um restabelecimento de propriedade de quem mora nesta rua, de quem é meu vizinho, claro, com um pacote específico do ISIS, sobre o qual não vamos sequer perder tempo. Mas também dessa mesma forma. E, sobretudo, realizando o que também é deplorável, e não há nenhum elogio ao ISIS, todo mundo entende isso, uma limpeza ética, como é de praxe, lamentavelmente, com uma perda de culturas enorme. Quanto ao desbaratamento dos monumentos, à destruição, por uso comercial. Isso destrói-se alguma coisa, ou o que é possível, o que não pode ser retirado, e o resto é vendido. O ISIS tinha, até o ano passado, uma receita de multinacional, alguma coisa como 22 bilhões
de dólares, vindo de diversas zonas, sobretudo do petróleo, do leste da Síria, e do contrabando e da venda de drogas, como sabemos. E depois disso, claro, do apoio dado por países do Golfo, e não só do países do Golfo, fazendo essa guerra. Quando alguns países específicos do Golfo se preocupam com o ISIS, não é? Sabemos que eles também, sobretudo eles, foram os que mais pagaram dentro da lógica de sunita e xiita na Síria, apoiando as facções sunitas, de que tem a presença também não só da Al-Nusra, da Al-Qaeda e, naturalmente, do ISIS, que comeu bastante dessas situações. Por outro lado, também participar do ISIS é fascinante, porque o ISIS hoje é, das tropas combatentes, de todas a mais organizada, com tecnologia conhecida. Boa parte dos que estão lá são engenheiros, médicos, gente preparada, que estudou computação e que sabe, depois de um treinamento muito bem realizado, em campos de treinamento específico, realizar todo esse projeto. Seria longo e desagradável e fugiria, mas não posso não tratar desse aspecto da ISIS, porque se nós continuarmos ainda imaginando algumas ações tópicas específicas e não compreender que existe também, em muitos casos, uma aliança forte entre a população civil, muitas vezes desesperada, que ficou 10, 15 anos no meio de um vazio, com todos os perigos naturais, é importante que se compreenda, pelo menos do ponto de vista sociológico, o nascimento do que significa ISIS. No entanto, fechando essa parte, não é? É preciso que haja, do ponto de vista do diálogo Ocidente-Oriente, uma vontade muito forte de caminhar junto e fazer um salto compreensivo. Não sei se o Lareta estará de acordo comigo. Tá? Provavelmente não, ou provavelmente sim, mas uma vontade de realizar aquilo que a gente pode pensar e que vem acontecendo em alguns lugares. Primeiramente, compreender processos em que as soberanias estejam contempladas, de inúmeras formas, por exemplo, mas soberanias pensadas também a partir de endereços étnicos específicos, o que ainda é mais complicado no Oriente Médio. Tanto que alguns especialistas já pensavam e desenvolveram aquilo que pode parecer para nós um pouco assim complexo, mas são pensamentos importantes, de laboratórios da paz, laboratórios de paz, mudança de currículo nas escolas, sobretudo nas escolas da Palestina e nas escolas de Israel. Uma compreensão e uma admiração, inclusive com os elementos próprios daqueles que trabalharam no Ocidente e no Oriente, ideias do diálogo. Martin Buber dizia justamente assim, que não existia o eu, não existia o tu, mas existia o hífen do eu-tu. Sem essa dimensão de alteridade, uma alteridade que ele chegava a dizer assim, olhava para um elemento ou outro que não fosse eu e dizia, a força de sua exclusividade apoderou-se de mim. Quer dizer, esse belíssimo mergulho, não vou resolver questões bélicas com filosofia, bem entendido, mas é um outro momento do discurso, me permitem. Não é? Então, que é uma das perspectivas mais fascinantes, em que, por exemplo, na mística judaica existe uma concentração de Deus. Não é? Acreditemos ou não em Deus, que possamos discutir ou não a religião, que a religião seja um problema de violência, é uma linha de interpretação sem dúvida. Que ela seja utilizada para um outro aspecto, também é uma linha importante. Mas, meus amigos, enquanto o Ocidente eliminar ou decidir eliminar do diálogo a perspectiva religiosa, por mais inteligente que o Ocidente se considere, e talvez seja, estou sendo irônico, não se poderá jamais realizar uma compreensão mais profunda de um mínimo elemento para a gramática do diálogo. É um problema? Não é um problema? É fonte de violência? Não é fonte de violência? Aí está a questão de um Estado em que a perspectiva laica não é necessariamente aquela em que se defendem os aspectos mais relevantes. Mas alguns esforços, sim, e esses têm sido feitos em muitas comunidades islâmicas, sunitas e xiitas, todas as duas com grande possibilidade de desenvolvimento, com grandes filósofos
contemporâneos que pensam o Ocidente. Já disse alguma vez, Rosisca, que nós hoje no Ocidente temos um grande problema, porque nós vamos, como quem vai tomar café aqui do lado, a Shakespeare, não é, Geraldinho Carneiro, assim, como se fôssemos tomar um belo de um café. Vamos a Shakespeare, vamos a Milton, a Montaigne, fomos agora mesmo com Rosisca. No entanto, o que nós vemos dos scholars orientais é que eles vão também, como nós vamos, com a mesma facilidade a Shakespeare, mas eles vão a Buda, eles vão aos textos e à filosofia das Índias, das muitas filosofias hindus, e aí nós vamos tendo, de fato, uma experiência muito negativa, porque nós estamos em grande desfalque, Rouanet. Então, não ouvimos aquilo que Goethe, justamente no divã, pedia, que Oriente e Ocidente não devem mais serem divididos, porque o que Goethe falava, e eu não vou citar, mas era uma ideia de diálogo, justamente isso. Ele dizia assim no poema: quem conhece a si mesmo e ao outro deve reconhecer de pronto agora que Oriente e Ocidente não podem mais se separarem um do outro. Essas experiências de diálogo acontecem, e o que eu gosto de propor geralmente, primeiro, todos somos, do ponto de vista mediterrâneo, e o Brasil como um Mediterrâneo mais distante, ou como Alberto da Costa e Silva disse num livro muito bonito, desde o título, mas não apenas, né? Um rio chamado Atlântico, para mostrar também, num outro diálogo com o Gilberto Freire, de algumas proximidades transgeográficas, né? Podemos pensar também um Mediterrâneo mais alargado, um sertão mais profundo, Mediterrâneo como um sertão cheio de água, em que vamos atravessando esse mesmo sertão. E uma das formas de atravessá-lo, por exemplo, é pensar na grande contribuição de um diálogo, de um discurso muito próximo, que une uma cultura helênica, cujas consequências até hoje se reproduzem, unem a língua árabe, os Orientes Médios e Próximos e a Europa. Eu sempre gosto de lembrar, dentre outras palavras, e poderia continuar muito assim, mas, por exemplo, mártir em grego, mártir é testemunho, né, para além do mártir, e é o mesmo que se diz também em árabe, shahid, que é a mesma coisa, é um testemunho e mártir, uma coincidência de um mundo helênico e de valores helênicos que ainda permaneceram e permanecem fortes. Buscar essas raízes é também uma forma de exercer um diálogo de um passado comum que já foi dividido, ou que ainda é, de alguma forma, partilhado, mas sem uma consciência mais aprofundada disso. Isso também é uma forma da gente sair um pouco de sempre insistir nas religiões abrâmicas. Claro que é muito importante, ou mosaicas, como quisermos, de uma mesma linhagem, de uma mesma tradição. Isso é importante, mas ficaria um caminho muito religioso apenas. E nós podemos ter outros caminhos que não vão esbarrar com o caminho religioso, mas podem estar aí também naturalmente contemplados. Uma outra perspectiva seria de repensar, e isso vem acontecendo, tudo isso que eu falo vem acontecendo, os renascimentos. Então, tirar, desculpa, né, o renascimento italiano, né, como centro dos centros, mas pensar, como já se vem fazendo, em diversos renascimentos, mas também, do ponto de vista do Ocidente, da compreensão de um renascimento árabe, sem cujo renascimento não haveria esse renascimento. Muitos livros de história, de filosofia franceses, ou pelo menos uma parte deles, né, diz assim, não, porque, de fato, os árabes só foram tradutores. Daí vem a palavra turgimão, né, que é uma palavra árabe para dizer tradutor. Mas, olha, traduzir Platão e Aristóteles é alguma tarefa que, se dependesse apenas de tradutores, talvez o Google Tradutor, cada vez mais desenvolvido, pudesse fazer sozinho. Mas traduzir Aristóteles e Platão significava também fazer filosofia, e sabemos que foi muito mais do que isso, para não pensarmos apenas nessa perspectiva semita como de um correio imaterial, não é? Quem leva daqui e leva para lá, e apenas com as mãos limpas ou mais ou menos apropriadas para realizar esse pequenino trabalho de hermenêutica, convenhamos, com Platão e Aristóteles, né? Então, pensar que essa construção do Ocidente é uma construção permeada por grandes, ricas e oportunas tradições orientais. Compreender que a própria ficção de se dizer Ocidente, porque teríamos que pensar não só o que é Oriente, porque já é uma palavra extremamente complexa, mas também o que é Ocidente. Alguns tratam muitas vezes do Ocidente profundo, e quem é mais ocidental nesse Ocidente, como se fosse um
um campeonato específico para dizer, mas se a gente pensa na história da própria Grécia, um livrinho muito pequeno de Jean-Pierre Vernant, Origens do Pensamento Grego, e todo o trabalho de Vernant e de outros associados, né, de certa forma também Nietzsche, mostraram que nós temos o pensamento não é um pensamento helênico, ou grego, ou minoico, ou micênico, mas é um traço que foi apagado, um traço que tem raízes profundíssimas no Ocidente, no Oriente. Então, uma das formas da amnésia do Ocidente em relação à herança oriental é alguma coisa diante de cujo problema nós, ocidentais, precisamos reagir ou repensar de uma forma um pouco mais ampla, para que haja não apenas uma boa vontade paternalista do diálogo, porque o diálogo não se concede, o diálogo se constrói. Não existe um a priori de regras, mas essas regras são construídas, como sabemos todos, no próprio jogo desse diálogo. Por outro lado, um diálogo que não pode, sobre qualquer perspectiva, diminuir as diferenças. O projeto que existe, por exemplo, de Hans Küng e de outros filósofos sobre um projeto de ética mundial é um problema que não está terminado. Me lembro que o presidente da Academia Brasileira de Letras, numa de nossas conversas, né, falava, quando estava na Unesco, sobre essa relação que ainda é muito discutida e presente. Podemos tratar de uma ética ampla, universal. A ética ela é perpassada pela cultura. Essa discussão, se alguém disser que está fechado, eu digo que é uma perspectiva ideológica no pior sentido da palavra, porque é um dos grandes problemas ainda hoje, desde os aspectos kantianos, a respeito de uma paz universal, como ela seria alcançada e conseguida por uma série de meandros que, naturalmente, eu não aprofundo aqui por diversas razões. Uma das... não esconder, portanto, o que é próprio. Muitas vezes nós vemos em encontros ecumênicos, né, das diversas religiões, né, esconder o que é próprio e trabalhar no comum. Mas esconder o que é próprio é praticamente uma espécie de suicídio ou de anulação para o diálogo, mesmo que por um fim mais nobre. Mas não há possibilidade desse diálogo. E quando eu quero agir para um fim mais nobre, nesse diálogo, eu, de novo, diminuo a intenção e a grandeza desse mesmo diálogo, que deve assumir uma espécie de resíduo, de ambiguidade, de não clareza, de tudo aquilo que ainda não sabemos. É um problema didático, que eu sempre brigo com, assim, em sala, muitas vezes com alunos, não é? Quer dizer, digo. O esforço da clareza é sempre uma cortesia, como se costuma dizer, mas cortesia maior é mostrar que nós não sabemos quase nada, ou muita coisa. E esse não saber não é uma diminuição, mas é uma riqueza profunda, dialética, como queiram. Mas é uma riqueza de saber que não sabemos exatamente para onde vamos e que o futuro é feito de lacunas. E o futuro só existe porque o futuro é atravessado por imensas lacunas. E eu vou emprestando a esse futuro uma parte do meu rosto, uma parte da minha história, isso sempre colocado em uma perspectiva coletiva, que é a perspectiva coletiva das etnias diversas que estão hoje sendo destruídas naquela parte no Oriente. Eu praticamente terminaria pensando, mas não vou terminar já, não se preocupem, eu lamento, então, mas lembrando a experiência de Paulo Dall'Oglio, esse que fez um trabalho realmente excepcional, descobriu uma pequena ruína romana na Síria e foi trabalhando esse lugar. Paulo era um jesuíta, se ainda estiver vivo, e foi criando um lugar, um ponto de vista de diálogo. Estudou profundamente o árabe, era um grande conhecedor da língua árabe, escolhia a língua árabe naquele momento como uma perspectiva necessária e dramaticamente urgente para a realização do diálogo. E lá ele tinha judeus, muçulmanos, cristãos, sem diferença, que se reuniam para que cada um pudesse, no brilho da sua especificidade, demonstrar as formas mais profundas de uma ação em que o não sabido e que o ainda não se representava. Eu sempre gosto de lembrar que nas três místicas nós temos três rostos específicos, né? Na tradição judaica, o Messias que
que ainda não veio, mas que virá daqui a algum momento, daqui a 20 anos, daqui a meio segundo. E não temos a ideia do rosto dele, mas temos saudades do futuro. A vinda do Messias é um rosto, isso tudo metaforicamente. Por outro lado, da perspectiva muçulmana, esse rosto nunca terá rosto, porque é uma transcendência muito ciumenta, uma transcendência muito apegada a esse rosto que não vem, que sempre existe, mas inalcançável. Quando pensamos naquele paraíso muçulmano que vai alimentar o canto 10 dos Lusíadas, aquela alimentação é uma alimentação puramente figurativa, porque há uma perspectiva muçulmana tão ampla sobre o mistério de Deus que esse rosto nunca será visto, inclusive. E no cristianismo, como sabemos todos, houve um rosto, e esse rosto um dia tornaremos a vê-lo. A mim não interessa aprofundar as questões teológicas, mas interessa sim aprofundar a ideia da beleza desse rosto, que é a beleza do rosto do diálogo. Não importa como seja ainda este olhar do futuro que eu ainda não tenho e que graças a Deus não controlo, mas diante de cujo mistério eu posso exercer toda a vontade de conhecer a alteridade, porque falar das zebras, falar dos trácios ou falar de Deus, todo mundo entende o que eu digo, significa falar da admiração da alteridade extrema. Essa alteridade extrema é aquela que me dá sustento, que me faz olhar para o futuro com maior indicação. Paulo escolheu justamente no meio do deserto da Síria esse rosto incompleto e morreu por causa desse rosto. Esse deserto da Síria, como sabemos todos, é um deserto que tem duas configurações. Isso é perto da cidade de Nabac, na Síria, e tem duas configurações. Esse fortim romano está construído num deserto de pedra. Ele olha o abismo lá embaixo. E o deserto de pedra é o deserto típico dos monges cristãos, dos grandes atletas que se dedicavam praticamente, como os etíopes também, não é? A grandes esforços. Então, ficar em pé para toda a vida, ou nunca deixar de andar, ou então, como São Simeão Estilita, que está lá na Síria, não descia nunca da sua coluna, por exemplo. Mas, do outro lado, o que torna ainda mais fascinante é o deserto de areia, que é o deserto típico do Islã, é o deserto da impermanência, é o deserto do vento que desenha e redesenha sobre as dunas uma esperança ou uma miragem, né, de água, de paz ou de casa, importa a ideia da casa e da hospitalidade. Paulo, portanto, escolheu, na perspectiva geográfica, como quase que um destino, o destino do diálogo, de duas tradições que, em vez de dizer islamismo e cristianismo, sem reduzir, poderíamos até ampliar dizendo Oriente e Ocidente. E aí trabalha, Rosisca, de uma forma muito bonita, não é? Primeiro dizendo assim que a porta dessa casa está sempre aberta, dia e noite, porque o diálogo precisa se alimentar da hospitalidade. Primeiro é o recebimento do outro, porque o outro, desde as tradições, todas as tradições africanas profundas, né, Alberto, na antiga Grécia, com Ulisses, não é? E muitas outras situações, o hóspede é o embaixador de Deus. O hóspede é sagrado. E por isso a recepção e a hospitalidade são figuras essenciais para construírem essa estética de futuro e essa beleza do rosto. O diálogo precisa ser hospitaleiro. Por isso o café servido à entrada, e café é diferente do nosso, não é? A entrada e a saída, a abertura para todos, sem diminuição da capacidade de alteridade, que não é um favor que eu faço para o outro, mas a minha própria sobrevivência, que eu preciso proclamar, a distância, não a que separa, mas a distância que une dialeticamente a minha parte, àquela outra parte que eu tanto admiro. Como dizia Goethe, eu preciso reconhecer que não há mais cisão, porque se eu conheço a mim mesmo ou ao outro, Oriente e Ocidente se igualam. Paulo realizou isso, e era bonito ver que muitos muçulmanos ficavam contentes, porque na sexta-feira havia uma oração especial para os muçulmanos que iam a Meca, ele como jesuíta. Por outro lado, quando havia judeus, ficavam muito contentes porque ele dava uma ênfase muito bela, e ele conhece também o hebraico, um pouco menos, conhecia, né? Menos do que o árabe, mas dando relevo a toda uma perspectiva judaica muito importante, muito bonita. E, por outro lado, os cristãos um pouco assim, atarantados ou aborrecidos, mas que espécie de relação é essa? Né? Que espécie de ambiguidade é essa?
E Paulo dizia justamente que não estava lá para fazer proselitismo, mas justamente para ver a beleza de uma imagem futura nas vestes daquele lugar, daquele espaço. Naturalmente, o mosteiro foi vilipendiado inúmeras vezes, Paulo foi expulso da Síria e provavelmente morto, porque quando ele voltou do Iraque, do Kurdistão, ele voltou para encontrar esses jovens heróis na Revolução, mas o ISIS ainda não era esperado. E Paulo Rosicka tinha ido a 9 lugares distintos, 9 grupos distintos, para tirar do sequestro uma pessoa, e era muito respeitado, tanto pelas organizações palestinas, pelos judeus e pelas facções na Síria. Mas ISIS veio de uma forma tão inesperada, e se diz que Paulo provavelmente teria morrido, e essa frase me parece muito típica dele, em que um desses, provavelmente chechenos, de uma imensa ignorância sobre todos os aspectos, não falavam nem bem o árabe, e disseram a ele, você é um herege. Ele dizia, meu amigo, e essa é uma frase que infelizmente eu reconheço como sendo de Paulo, dura, não é? Meu amigo, antes de você nascer, eu já estudava o Alcorão. E Paulo escreveu justamente, e parece que ele morreu, mas ele escreveu alguns livros muito bonitos, que espero que saiam no Brasil, A Cólera e a Luz, ou então A Esperança no Islã, que é uma tese muito bonita sobre a perspectiva da esperança no pensamento islâmico, sem fazer aquelas distinções entre sunitas e xiitas. No Brasil, xiita até se defende, às vezes se diz um partido político, né? Às vezes, está muito xiita, não é? Mas, na verdade, os xiitas também têm um caminho muito importante e muito bonito no diálogo da paz. No entanto, falado isso hoje, agora, pode parecer uma grande loucura. E para não incorrer sob essa suspeita, eu não vou aprofundar o que eu disse. O problema maior é a utilização de 2 países no Oriente Médio que estão destruindo o diálogo, que estão apostando num grau de destruição absolutamente tremendo. Quanto à Síria, ela era, e esperemos que ela volte a ser uma grande promessa, a promessa de uma grande convivência religiosa, a presença das grandes etnias em contato, de diversas línguas praticadas. Não sei se ainda hoje haverá condição de apostar nesse plurilinguismo, por exemplo, como a cidade de Maalula, onde ainda se falava o antigo aramaico, mas a limpeza étnica que se faz daquele ponto de vista, não sei se é capaz de guardar o mistério e o perfume das línguas. Eu só, para terminar essa tentativa, como todos notaram, bastante lacunar e lacunosa, pedi ao Castorino só uma pequenina ajuda para a gente, então, tentar ver que nós podemos construir uma grande vontade de diálogo, e isso caberá certamente e cada vez mais e sempre aos artistas das 2 partes, não é? E que não tentam ver, e aqui um pouco a resposta seria ao Eduardo Said, não é? Que a questão é muito mais ampla da forma pela qual o Oriente é visto nas lentes ocidentais. E para sair um pouco da matriz saidiana, então nós temos aqui algumas imagens. Por exemplo, essa é a imagem de Kandinsky, Vassily Kandinsky, o cemitério árabe. É muito bonita porque a gente nota, primeiro, aquele lindo cromatismo de Kandinsky e as cores. Eu posso ficar em pé? Microfone. Mas acho que me ouvem, não é? Ouvem, ele está ouvindo. Enfim, eu fico sentado, Castorino, não se preocupe. Aqui nós temos essa belíssima transição de cores, não é? Os diversos azuis, como a gente conhece na obra de Vassily Kandinsky, tão bonita. Mas a delicadeza aqui é das figuras ainda imprecisas, como a gente vê aqui à esquerda, né? Junto de alguns túmulos aparentemente sunitas, né? É bonita a visitação dos cemitérios árabes, cemitérios com uma perspectiva... Muito obrigado. Muito, muito bonita, né? Sem grandes sensações de vida e de pós-vida, né? Aqui bonito também as cúpulas, como a gente pode ver, quer dizer, alguns elementos que mostram uma geografia distinta, mas que não morrem no exotismo, não morrem na espécie de fazer dos outros um zoológico, mas um respeito muito grande da grande técnica desenvolvida por Kandinsky, mas com aquela nostalgia da luz
daquele Grand Tour, aquela nostalgia da luz de Goethe, que ao morrer pediu mais luz, mas de todos os que desciam como estética da luz, todos iam se educar na luz do sul, da Itália e depois do Mediterrâneo mais ao norte, que são os países... Por favor, Castorina. E ainda aqui, vocês notem a beleza sempre delicadíssima, né, a têmpera, né, dos azuis, dos amarelos, e ligeiramente essa ideia de turbantes e de véus, mas numa cinética extremamente delicada, uma dinâmica, não é, em que você vê o movimento e não estão parados, né, o que é uma característica muito forte, como todos nós sabemos, da cultura, da pintura ocidental, que é apostar no movimento, desde Giotto até os contemporâneos. Aqui nós temos uma visão de Tanger, muito bonita, de Matisse, e nós notamos justamente aqui algum tipo de minarete, não é? O branco das famosas casbas marroquinas, embora essa não seja uma casba, não é? O tipo de minarete marroquino bonito, robusto, não é um minarete fininho, mas um minarete de grande robustez, a partir de uma janela, com a natureza morta, tipicamente ocidental, mas com uma janela, ou seja, como se desta parte fosse o Ocidente, que olhasse para outra parte, o Oriente, mas com um caminho, com uma bela metáfora de caminho, de hospitalidade, de construção de diálogo, de um caminho que está sendo refeito. Esses são também marroquinos, também de Matisse, em oração. Reparem também a beleza e a delicadeza, né? É aqui o tapete de oração. Né? Aqui, ligeiramente, é o que se chama em árabe o mimbar, que seria o púlpito numa mesquita, não é? E a beleza aqui é um tapete de oração, mas é também uma escada. A ligeira inclinação dos rostos, não é? E uma beleza verde, sem propaganda, não é? Religiosa, mas um verde típico, conhecido por Matisse, que vai aqui ganhando pequenas nuances de verde, como a gente pode observar nessas partes de quadro. Reparem também a beleza deste que seria um mercado árabe, e também uma perspectiva pós-fauvista, não é? De entrelaçamentos de cores específicos, né? Fronteiras entre cores delicadas e borrões, dando com efeito uma relação de corpo a corpo, com um cenário distinto, não exótico, mas distinto. Estamos sempre agora com Klee, não é? Desde a última. Essa, por exemplo, ainda reparem a beleza de um grande minarete, não é? E esse movimento específico que nós vemos aqui entre cor e dinâmica, também para dizer como era o outro, e não como somos nós. Mas também aqui uma metáfora específica, né, de um lado e do outro lado. Talvez a nossa tarefa seja construir um único lado, não dois lados. Acho que eu vou deixar só passando alguns. Essa é uma bela imagem de um mercado árabe, como nós podemos ver. E essa é talvez um dos grandes pintores dos anos 20 e 30, chamado Auguste Macke, este que sentia uma grande saudade do sol. Mas vejam a dignidade do caminhante, uma perspectiva um pouco cubista, né, como a gente identifica, não é, Goulart? E aqui os descaimentos e a combinação magnífica das cores, que é uma perspectiva renascimental. Mas o branco, né, o branco absolutamente fascinante do norte da África. Né? Esse é um falecido recentemente, Aldo Mondini, que faz uma imagem de um derviche dançante. E com essa imagem de um derviche, e não vou mais a nenhuma outra imagem, terminando, dizendo apenas duas coisas, simplesmente. Sem diálogo não haverá possibilidade de sobrevivência no planeta, com a dissolução, quase dissolução da geografia. Não é possível não criar uma agenda de diálogo em que todas as partes venham a fazer parte, enfim, desculpa, estou cansado, todas as partes tenham o seu destino e a sua presença. E essas partes, por exemplo, podem ser o Brasil. Eu acho que o Brasil tem uma tarefa importante, acolhendo não só refugiados, mas aprendendo com os refugiados e aprofundando
as culturas deste Mediterrâneo, que também são o seu. Não é reassombrar o processo na contramão de Gilberto Freire, mas é criar uma dimensão mais cosmopolita dentro da cultura brasileira. E hoje o cosmopolitismo, muito bem disse Rosisca também, não está mais pertencendo a uma perspectiva apenas europeia. Será sempre europeia por uma série de razões, mas olhar mais, isso pioneiramente Alberto tem feito com a África, com as culturas africanas. Nós precisamos ampliar isso, porque ampliar o Oriente brasileiro significará cada vez mais compreender a nossa cultura e o nosso destino, porque não será apenas mandando tanques para o Haiti, muito bem-vindos, numa tarefa muito importante, dividindo situações difíceis fora do país, em momentos de conflagração, mas se o Brasil não aprender um processo ainda mais forte de que estudar o outro não é senão estudar a si próprio, será difícil realizar essa missão mais profunda de buscar, inclusive, um assento no Conselho de Segurança, que é aquilo que nós buscamos há séculos, né? É preciso que o Brasil se imponha também, e sobretudo na perspectiva da cultura e na perspectiva da educação, dos sírios e libaneses que vieram aqui, como sabemos todos, criaram uma grande revolução, a famosa renascimento da literatura árabe se deu, sobretudo, pelos intelectuais emigrados de São Paulo e do Rio de Janeiro, com jornais, com grandes estudos. Nós temos uma grande parte quanto a isso. Na verdade, e fiz uma palestra desencontrada, mas a generosidade de vocês vai montando as partes dispersas, a desejada parte oriental camuniana. Eu queria, na verdade, apenas dizer isso, que a dificuldade não foi pequena, a saudade de meu amigo é muito grande e nós precisamos encarar, de fato, essa construção do futuro. Imagina o Brasil no mundo, Oriente, Ocidente, como um livro futuro. O Fausto tem um livro futuro, a Divina Comédia tem um livro futuro, Boto Strauss tem um livro futuro. Fiz muitas citações, é do meu jeito, é sim, é verdade. Mas aqui termino, dizendo que esse livro futuro não tem prefácio ainda, não tem margem, tem apenas algumas pequeninas notas de pé de página, porque ninguém se atreve a escrever como será esse diálogo do futuro. Mas o futuro é uma belíssima mulher, virá com grande beleza e dirá, no meio de todos esses escombros, que o futuro é feminino. E por isso é um futuro gerador de possibilidades, porque de outro modo não se pode ter um Messias, não se pode ter uma revolução, nenhum país democrático, nenhuma vontade de poder mais ampla, senão atendendo às vezes profundas do diálogo. Como queriam os indianos, se há uma deusa para a linguagem, deve haver uma deusa para o futuro. E se há uma deusa para a linguagem e para o futuro, ela nasce das entranhas do diálogo. Muito obrigado. Muito obrigada, Marco Lucchesi. Muito obrigada pelo seu conhecimento. Muito obrigada pela lição de complexidade que você nos deu. Muito obrigada pela sua inteligência, pela maneira como você nos faz entender, como você nos faz compreender a realidade complexa. Mas, sobretudo, muito obrigada pela sua espessura humana. Muito obrigada pela sua capacidade de correr riscos. Muito obrigada pela sua coragem, porque o diálogo a que você se refere é exatamente isso. É uma coragem e é um risco. Ouvir você falar e a maneira como você nos apresentou a questão de hoje me faz pensar fundamentalmente na maneira como o universo se expande. Que o universo se expande e ele cria o espaço
no qual ele vai se expandindo. E é esse o diálogo que você nos propõe. Você nos propõe um diálogo que é a imagem do universo, que é a imagem da maneira como o universo se expande. E eu sou grata a você por isso. Muito obrigada, Marco Lucchesi, por ter estado hoje conosco, encerrando esse ciclo de novos olhares, onde o que se quis exatamente foi abrir um diálogo com o desconhecido, com aquilo que ainda deve ser conquistado, aquilo de que nós vamos nos aproximar sem saber exatamente do que nos aproximamos. Foi muito bela a sua conferência e eu estou muito feliz que tenha sido você. Muito obrigada. Disse coisas importantes. Muito obrigado por dizer, Josisca. De verdade, muito obrigado. Eu tenho que fazer ainda um aviso. Peço desculpas porque me esqueci aqui com entusiasmo. O próximo ciclo terá lugar no dia 5 de maio, terça-feira, às 17h30, com a coordenação do acadêmico José Murilo de Carvalho. O conferencista será o próprio José Murilo, com o título Os Tempos do Rio. Teremos ainda como próximos eventos, no teatro, o seminário Brasil Brasis, no dia 30 de abril, quinta-feira, às 17h30, com a Arte Hoje, coordenado pelo acadêmico Domício Proença Filho, participantes, acadêmico Ferreira Goulart, Paulo Sérgio Duarte e Leonel Cais. Exposições e lançamento, teremos dias 18h30, a exposição dos 80 anos do acadêmico Arnaldo Nisquier, na Galeria Manuel Bandeira. E às 19 horas, o lançamento da fotobiografia de Arnaldo Nisquier no Petit Trianon. Muito obrigada a todos.